Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Kadiliak, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024. Nos Estados Unidos, a segunda leitura do PIB do segundo trimestre mostrou um crescimento de 3%. Esse resultado veio mais forte tanto da leitura preliminar quanto das estimativas do mercado, que estavam em 2,8%. Quando olhamos a composição do dado, essa melhora veio do consumo pessoal. E como esse é um dos principais setores por lá, isso, em conjunto com a estabilização nos pedidos de seguro-desemprego nas últimas semanas, contribuíram para afastar o risco de recessão. E outro ponto positivo foi que, mesmo com essa perspectiva melhor da economia, a inflação se manteve tranquila. O PCI caiu de 3,1% para 2,5% na passagem do primeiro para o segundo trimestre. Mas mais importante que isso foi a revisão do núcleo para baixo. Pensando agora em política monetária, a decisão de corte de 25 ou 50 em setembro ainda depende muito do próximo payroll e CPI. Mas uma atividade resiliente, somada a uma inflação subjacente ainda desconfortavelmente alta, corrobora para um ritmo mais cauteloso, ou seja, juros mais altos. E é essa que vem sendo a sinalização de alguns diretores do Fed, um ciclo mais alongado e com cortes menores. Com isso, os treasuries subiram e o dólar teve mais uma sessão de valorização. Já as bolsas tiveram movimentos diferentes. O tombo da Nvidia contaminou o S&P e a Nasdaq, que fecharam em queda. Por outro lado, o Dow Jones subiu 0,6% e continua bem próximo do recorde. Por lá, um assunto bem relevante são as eleições. A nova pesquisa da Reuters mostrou vantagem de Kamala sobre Trump, aumentando de 1 ponto para 4 pontos na passagem de julho para agosto. O maior apoio à candidata democrata tem vindo principalmente das mulheres e dos hispânicos. Além disso, um outro levantamento foi o da Fox News, que veio na mesma direção. Mas aqui, a análise veio dos swing states, que são os mais divididos e que normalmente definem o vencedor. Antes da desistência de Biden, Trump liderava no Arizona, Nevada e Geórgia, mas agora o jogo virou. Enfim, por mais que as pesquisas mostrem uma onda azul, Nate Silver, que é um analista político famoso dos Estados Unidos, virou a projeção para a eleição de Trump. Aqui o tempo ainda promete muita volatilidade. Veremos. Vindo para o Brasil, a agenda foi tranquila. Os investidores ficaram cuidadosos por conta das incertezas fiscais, já que o envio do orçamento do próximo ano acontece hoje. E aqui também tem as incertezas monetárias depois da indicação de Galípolo para comandar o Banco Central. E aí, sem grandes novidades, o exterior de juros mais altos e dólar forte acabou pesando por aqui. Os juros futuros tiveram alta disseminada e o real fechou com alta de mais de 1% contra o dólar, em 5,62. E nem a bolsa escapou dessa vez. O setor imobiliário e de consumo foram as maiores perdas setoriais do Ibovespa, que caiu quase 1%. Mas pelo menos nossos dados de crédito vieram bons. Para a agenda de hoje, teremos o dia mais aguardado da semana. Começando pelos Estados Unidos, o destaque será a inflação do PCI e os gastos da família em julho. Nos preços, por mais que o processo desinflacionário continue, é esperado uma piora marginal de 0,1% tanto no mês quanto no ano. Em números, essas altas devem ser de 0,2% e 2,6%. E na atividade, o principal motor da economia americana deve seguir resiliente e crescente. A expectativa é de um avanço de 0,5%. Mas quando olhamos para o que foi essa semana, os principais dados de atividade vieram todos mais fortes. Será que essa tendência continua? E para fechar, no Brasil, além do orçamento do ano que vem, também sai a PNAD de julho. Esperamos que o nosso desemprego se mantenha inalterado tanto no principal quanto feitos os ajustes sazonais, em 6,9% e 6,8% respectivamente. Com relação à remuneração, devemos quebrar mais um recorde na massa de rendimentos. O nosso mercado de trabalho segue surpreendendo positivamente, emprego baixo e renda para cima, o que contribui para a atividade, principalmente da demanda interna aquecida. E, inclusive, ainda existe uma assimetria saudável aqui. Os dados podem vir ainda melhores. Essas são boas notícias. A única trava na nossa animação são os riscos inflacionários. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!